Pontos importantes. Regime jurídico administrativo. Não confunda regime jurídico administrativo com regime da administração. Este se aplica tanto no âmbito do direito público quanto no privado. Princípios administrativos. Princípios administrativos expressos na Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Clássico LIMP. Princípios de observância obrigatória, não expressos na Constituição Federal: motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público, continuidade dos serviços públicos, etc. Bizu, mora-se pro serviço do Supremo. Não há hierarquia entre os princípios. Nenhum princípio administrativo é absoluto, pois podem ser relativizados em determinadas hipóteses. Art. 37 Constituição Federal. Observância obrigatória por toda a administração pública, direta e indireta, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, em todas as esferas de governo, União, estados e municípios. Legalidade. Atuação da administração pública nos exatos termos da lei, autorização ou determinação legal. Não se confunde com o princípio da reserva legal. Este consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Não se confunde com legitimidade. Este é mais amplo e envolve não somente agir conforme o texto da lei, mas também obedecer aos demais princípios administrativos. Impessoalidade. Vedação à promoção pessoal dos agentes públicos. Conformidade aos interesses públicos. Representa o princípio da finalidade. Administrador tem como finalidade o interesse público. Moralidade. A atuação do administrador público deve ser pautada na moralidade administrativa. Respeito à probidade administrativa. STF, súmula vinculante 13, nepotismo ou a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes. Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Repare assim que a súmula incide sobre cargos de provimento em comissão, as funções gratificadas e os cargos de direção e assessoramento. Não abrange cargos efetivos. Súmula vinculante, SV, N13 do STF. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Vamos a alguns pontos importantíssimos dessa súmula N13. SV, 13 igual vedação de parentes até 3º grau. É vedado nepotismo cruzado. SV, 13 não se aplica aos cargos, agentes políticos. A moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo o ato administrativo. Princípios administrativos. Princípios expressos. Publicidade. Possibilita o exercício pela sociedade do controle social dos gastos públicos. Transparência no gasto público. Direito de petição, art. 5 graus, xixiu, alínea, a Constituição Federal. Eficiência.
Não foi um princípio expresso originariamente na Constituição Federal. Foi inserido a partir da Emenda Constitucional número 19 de 1998. Adequação dos meios empregados aos fins vislumbrados. Princípios implícitos. Supremacia do interesse público. É implícito na CONFIRA, mas expresso na legislação ordinária. Também é denominado de princípio da finalidade pública. Aplicações. Desapropriação. Poder de polícia. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Indisponibilidade do interesse público. Os bens e interesses públicos, em regra, são indisponíveis. Comporta exceções de forma a atender o interesse público. Veda a renúncia de poderes ou competências. Poder-dever da administração pública em agir. Aplicação: concurso público. Princípio da autotutela. Também chamado de princípio da sindicabilidade. Permite à administração controlar seus próprios atos. Súmulas STF. 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade. Compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados. Proporcionalidade. Adequação. Necessidade. Proporcionalidade em sentido estrito. Princípios implícitos. Fera atenção aqui, pois entender esses detalhes irá te ajudar nos assuntos subsequentes. Diferencie motivo x motivação. Motivo, autorização ou determinação para a produção do ato administrativo, predomina na doutrina que ele deve existir em atos vinculados e discricionários. Associa ao nascimento do ato. Motivação, declaração escrita das razões que levaram à edição do ato, é exigida quando determinado em lei, como no caso em tela. Associe as explicações que você deverá dar, se necessário em determinado ato. Exemplo. O motivo: José está de castigo porque tirou uma péssima nota na disciplina de português na prova da FGV. A motivação é explicar o motivo. José, meu filho, você está de castigo porque tirou nota baixa na disciplina de português na prova da FGV. Motivação aliunde igual significa, de acordo com Ricardo Alexandre Dede esquematizado primeira edição, em outro local, sendo admitida no direito brasileiro, fundamento em pareces, informações, propostas anteriores. Motivação aliunde igual ali mais onde, apenas para gravar. Teoria dos motivos determinantes. Significa que quando a administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato, este só será válido se os motivos forem verdadeiros. Um exemplo recorrente é da exoneração de um comissionado. Se a administração indicar os motivos, estes deverão ser verdadeiros. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Súmula 615 STJ. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Princípio da continuidade. Aqui precisamos ser doutrinados por Maria Silvia Zanella de Pietro. Atenção! FGV ama esse tópico e costuma cobrá-lo em paralelo com a lei das licitações. Logo, aprenda isso já! Maria Silvia Zanella de Pietro apresenta as seguintes consequências do princípio da continuidade. Proibição de greve dos servidores públicos. Essa não é mais uma proibição absoluta, uma vez que o artigo 37, 7ª determina que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
Necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Impossibilidade, para quem contratada com a administração, de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido, exceptio nod implet contractus. Nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público, na verdade, não temos uma impossibilidade, mas uma limitação. Por exemplo, a Lei 14.133/2021 determina que o particular deverá continuar a cumprir o contrato, mesmo após um atraso de até 2 meses nos pagamentos devidos. Artigo 137, segundo, quarta. Faculdade que se reconhece à administração de utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para assegurar a continuidade do serviço. Com o mesmo objetivo, a encampação da concessão de serviço público. Princípio do contraditório e ampla defesa. O ponto alto aqui é saber o seguinte. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Alguns outros princípios que, vez por outra, caem em provas. O princípio da sindicabilidade significa que todo ato administrativo pode se submeter a algum tipo de controle. O termo sindicável significa que algo é controlável. Portanto, por este princípio, todos os atos da administração pública são passíveis de controle. Tal princípio engloba tanto a autotutela como o controle judicial. Princípio da responsividade. O administrador deverá prestar contas e poderá ser responsabilizado pelas suas condutas. Dessa forma, esse princípio é diretamente ligado ao princípio da indisponibilidade. O agente não é dono da coisa pública e, por isso, deverá prestar contas da utilização de recursos públicos. Além disso, caso cometa irregularidades, o agente poderá ser responsabilizado, sofrendo as sanções previstas em lei e tendo o dever de ressarcir o dano causado. Atenção ao entendimento odierno da maioria dos tribunais de contas. Ressarcimento ao erário não deve ser categorizado como uma sanção propriamente dita, mas sim como uma consequência obrigatória e imediata de um ato ímprobo. Mais detalhes: ressarcimento ao erário. Princípio da subsidiariedade. Significa que a participação do Estado na vida da sociedade deverá ser limitada, atentando-se a exercer as suas funções próprias, como a segurança, justiça, defesa, regulação, etc. 2. Atuar de forma supletiva em relação às questões sociais e econômicas.